Boa noite a todos. Como a Márcia falou, eu tenho uma ligação com a casa com muito carinho, muito intensa. São muitas lembranças boas. Eu espero que venham novas experiências boas pela frente também, sempre. Porque a vida segue, prossegue, e a gente tem que ir se adaptando à realidade que surge e seguir em frente. Bom, o tema de hoje é sobre o nosso próximo, né? Em tese, não é uma questão, uma pergunta que a gente tem dificuldade em identificar. Quem é o nosso próximo? A gente pode pensar, por exemplo, família, né? A família, a princípio, é o nosso próximo, mais próximo. Aí, lembrando até de um vídeo que eu assisti de uma amiga minha hoje, explicando para as crianças sobre questões de laços da carne, laços de afinidade. A gente tem a família, né, que são os laços da carne, família consanguínea. A gente tem a família por afinidade, que são aquelas pessoas que a gente se identifica tanto, tem tanta afinidade, que a gente ama tanto, que forma também uma família de coração, uma família pelo amor. Assim como a gente tem também, como espíritas, sabemos, a nossa família espiritual, que não necessariamente está representada no nosso grupo carnal. Essas pessoas, né, encarnadas, assim como nós, nesse momento, nesse grupamento familiar, por afinidade, pela consanguinidade, são as pessoas mais próximas com quem a gente mais se relaciona a princípio diretamente. Então, em tese, a gente tem aí o nosso próximo mais próximo. Aquele que a gente precisa sempre olhar de uma maneira mais carinhosa, mais fraterna, com mais tolerância, com mais indulgência, com mais piedade, com mais compreensão. E qual a importância, né, desse tema do próximo, né, que a gente está trazendo hoje? Eu vou pegar aqui fazer uma leitura rápida aqui do Evangelho, na parte que fala da lei do amor, né? Quando os fariseus queriam tentar Cristo, né, a dar uma resposta que fosse questionável, segundo a lei terrena, então um dos fariseus pergunta para Jesus, né, mestre, qual o mandamento maior da lei? Já numa provocação a Jesus, para que ele trouxesse alguma ideia que, segundo ele, seria revolucionária e pudesse entrar em contradição com as leis da época. E Jesus serenamente responde o que nós já sabemos já. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. A intensidade, né, dessas palavras, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu espírito, né? É uma devoção, um reconhecimento nosso, né, da nossa existência perante o nosso Pai. Ao ler sempre que eu leio esse primeiro mandamento, eu me sinto impactado pelas palavras. Se você ler com calma, se você realmente tiver um momento para a sua prece, da sua oração em serenidade, a intensidade desse mandamento é uma coisa impressionante. Assim, a gente está reconhecendo a existência do nosso Pai, Pai de todos nós, é o mesmo Pai de todos nós. E aí Jesus já fala, e aqui segue, né, tem o segundo, semelhante a este primeiro. Olha só, ele fala que agora ele vai verbalizar o segundo mandamento semelhante ao primeiro. Ou seja, tão importante quanto. E ele fala, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento, segundo Jesus, semelhante ao primeiro, que amar ao nosso Deus. E ele finaliza, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Jesus encerra, de uma certa forma, nesse momento, resume, né, todo o evangelho dele. Olha, ama teu Deus, reconhece teu Deus, observa a presença dele na tua vida, observa as obras dele ao seu redor, observa a ação dele na sua existência. E observa também o segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, tão importante quanto o primeiro. Olhem, né, a importância que Jesus nos coloca
nesse reconhecimento do próximo como alguém que merece todo o nosso amor incondicional. Isso é fácil para a gente? Pensando em termos de família, a gente já tem uma extrema dificuldade, né? A gente entende que a nossa vida, né? Eu já estou aí nos meus 56 anos, mais de meio século de vida. Então, segundo a minha história, olhando para a minha história pessoal e observando também o mundo, a gente sabe que assim funciona. As pessoas não vivem emocionalmente numa linha reta, né? Assim, sem oscilações. Nossa vida tem momentos, né? Momentos em que a gente se sente mais equilibrado, né? Capaz de vibrar, né? Vibrar mais elevado, mais próximo dos nossos mentores, mais próximo de Cristo. Então, a gente tem uma capacidade de absorção, né, das dificuldades do dia a dia muito maior. E tem momentos que a gente, né, se sente um pouco mais desequilibrado, desarmonizado, e a gente tende a ter mais dificuldades. Somos assim, né? A gente vai oscilando ao longo da nossa existência, mas sempre buscando, né, com que o nosso voo mais alto ele sempre possa superar os limites, né? Que a gente quer crescer, a gente queremos ser felizes, queremos ascender, né, emocionalmente e espiritualmente uma condição melhor. E aí a gente lida com as pessoas ao nosso redor, filhos, esposa, marido, vizinho, tia, tio, amigos, desafetos. E no mundo que a gente está hoje aqui, especialmente no nosso país, em que a gente percebe uma extrema polarização, né, por questões políticas, esse próximo ficou cada vez mais difícil de compreender quem é, né? Eu já ouvi relatos de famílias que brigaram. Algumas pessoas se afastaram, já falaram comigo, eu não converso mais com minha família, eu me afastei por divergências de opiniões políticas, por incapacidade dos dois lados de encontrarem um ponto comum em que possam se segurar. E esse ponto comum existe, a gente sabe disso. E é o amor. Todos nós fomos criados por Deus, todos nós. E segundo os mandamentos do Cristo, no Evangelho, somos capazes sim de amar ao próximo, todos. Só que isso é uma caminhada, é um processo, isso não começa agora. Então, voltando a esse próximo, mais próximo que é a família, relatos de famílias se dividindo, se afastando, de amigos, né, nos grupos e redes sociais que se afastaram também por essa divergência. Então, assim, a intolerância, ela se fez muito forte nesses tempos, se faz muito forte. A capacidade de entender o outro segundo a visão do outro. Tudo isso está sofrendo um certo baque nesse momento. E é um momento oportuno para todos nós, né, espíritas, entendemos que somos seres que reencarnam, não é a primeira encarnação nossa e não vai ser a última também. Voltaremos aqui várias e várias e várias vezes. Para que a gente volta? Para aprender a ser um espírito mais puro, aprender a exercer um amor mais fraterno, mais incondicional, aprender um monte de coisa. Isso a gente fala. E como é que a gente aprende isso? Como é que a vida nos faz, né, ter esse aprendizado? Olha, segundo a gente vê no Evangelho, a grande oportunidade que a gente tem para esse aprendizado é justamente lidar com o próximo. Como é que a gente tem lidado, né? Como é que a gente se sente quando a gente assiste um noticiário, seja na TV, seja numa rede social, seja numa página no Facebook, seja numa mensagem que vem no grupo no WhatsApp, seja no Telegram, seja na rede Instagram, a rede que for. Mas a gente recebe toda hora alguma informação. E essas informações, elas movimentam as nossas emoções, nossos sentimentos. E aí, normalmente, no momento que a gente se encontra, até pela pandemia, pelo momento político que o país se encontra, enfim, tudo isso misturado, tem aflorado realmente as nossas emoções. Às vezes, as emoções mais bárbaras, infelizmente, mas elas estão dentro de nós. É como se antes a gente vivesse num lago, que não era tão cristalino assim, mas a gente conseguia olhar um pouco o fundo. E, de repente, um monte de coisa caiu nesse fundo que remexeu e subiu, né? Turvou a água e a gente agora está esperando que assentar para ver como é que vai ser essa nova formação, como é que a gente vai se rearrumar de novo. É uma oportunidade que a gente está vivendo. Então, a nossa grande luta, né? A nossa grande
batalha individual é como é que a gente lida com o outro, com o nosso próximo. Porque, segundo a nossa crença, e se a gente segue esses mandamentos do Cristo, ou tenta seguir, o primeiro dele fala aqui do amor a Deus. Eu acredito que todos aqui, se eu perguntasse, se estivéssemos presencialmente, perguntasse, levanta o dedo quem acredita em Deus. Todos iriam levantar o dedo. Aí eu perguntaria, mas acredita o tempo todo? O tempo todo você acredita? 24 horas por dia, todos os dias? Aí alguns já baixam a mão, né? Outros continuam com a mão levantada. Aí a gente pergunta, já chorou alguma vez? Já se desesperou? Já teve angústia, incerteza, medo? Aí todo mundo começa a baixar a mão, não sobra nem uma mão de pé. A gente tem esses sentimentos porque a nossa fé, em algum momento, em Deus, ela vacila, ela oscila, né? No momento que ela diminui essa fé, a gente se sente vulnerável aos nossos próprios sentimentos. E as outras pessoas que estão à nossa volta são as que estimulam essas dificuldades, muitas das vezes. Às vezes temos pessoas à nossa volta que nos impulsionam, né, para uma situação emocional mais estável, e às vezes não. Então, às vezes você sai de casa bem, né? Na época do trabalho presencial, que a gente está passando, algumas pessoas ainda estão nessa situação, precisam, algumas estão no home office, mas aquelas que saem de casa, né? E se despedem, às vezes saem num momento bem harmonioso, bem tranquilo. Aí vai pegar um ônibus, por exemplo, 3 ônibus passam direto, não param no seu ponto, o cara já começa a perder um pouco a paciência. Aí chega no trabalho, aí os elevadores estão todos lá demorando para chegar. Enfim, vai acontecendo uma sucessão de pequenos fatos e internamente aquela harmonia que ele construiu em casa, ela já vai se dissipando, né? Quando já chega mal-humorado no trabalho. Ou se você quiser apelar também, eu posso falar também, né? Você está saindo de casa tranquilo, né? Harmonizado, vem aquele bom dia da esposa, dos filhos, pega o carro e vai trabalhar. Primeiro trânsito lá que você pega lá, começa a fechada que você toma, já começa a mitigar toda aquela paz. Ela vai embora rapidinho. E a gente vai perdendo a nossa harmonia interna. Por que eu falo disso? Né? Estou falando da raiva, estou falando da intolerância, da nossa dificuldade de separar algumas coisas que a gente vai comentar. A gente sente raiva do outro. A gente perde a paciência com a outra pessoa. A gente desconfia. A gente lê o noticiário, uma notícia em algum lugar sobre alguma situação de corrupção, de crime hediondo, de agressão, enfim, que a gente tem visto aí, não falta nos jornais, não faltam notícias assim. Qual o primeiro sentimento que a gente tem em relação àquela pessoa que comete aquele ato tão bárbaro, tão cruel? É de compaixão? Não. A gente ainda não consegue, alguns espíritos, alguns irmãos, com certeza já o conseguem, mas a nossa grande maioria, a gente ainda tem uma reação que ainda carrega, né? Inicialmente uma raiva. A gente até hoje consegue, eu acho, como espírito, a gente vai mitigando essa reação, né? A gente sabe não adianta, a gente sabe que faz parte da nossa caminhada, né? Essa evolução, então a gente não pode ficar também mandando petardos mentais de ódio, de raiva que não ajudam. Então a gente consegue realmente burilar um pouco essas nossas primeiras reações para que a gente dê uma resposta melhor. Mas não é fácil. E quanto mais próximo de nós, ao nosso núcleo familiar, de amigos, essas barbaridades acontecem, mais dificuldade a gente tem de trabalhar essa reação. Mais tendência a gente tem a ser agressivo ou ser intolerante ou não ter compaixão. E aí a gente pergunta assim, mas é o nosso próximo? Quando eu trabalhava no presencial, a maioria das pessoas já sabiam que eu era espírita, né? Eu estou há 20 anos no mesmo lugar. Então, tinham pessoas até que... eu faço poucas palestras, mas às vezes, por coincidência, uma pessoa do trabalho assistia, vinha falar, então já era conhecido, as pessoas sabiam que eu era. E às vezes eu sou, e às vezes eu falava assim, com algum colega próximo, né? Eu trabalhei 11 anos com as mesmas pessoas, né? Então deixaram de ser colegas e viraram amigos. E tinha uma situação crítica, eu falava assim, ó, lembra que é irmão nosso, né? Somos todos irmãos.
Mas era difícil, a reação das pessoas, a minha também, nos momentos também em que a gente se vê atingido, é difícil a gente exercitar isso. Mas é o nosso irmão em Deus. Se você faz Pai Nosso, uma oração com Pai Nosso, acho que cada um de nós aqui já fez ou faz ainda, eu faço sempre, porque é uma oração que ela me estabiliza, né? Nos momentos de dificuldade, em que está difícil você chegar e conquistar alguma harmonia, alguma serenidade, o Pai Nosso, para mim, ele tem um efeito extremamente pacificador de pensamento. Então, Pai Nosso sempre. E Pai Nosso, é meu, é seu, é de todos nós, da humanidade toda, do universo inteiro. Então, quando a gente lembra disso, mesmo aquela pessoa que te trouxe alguma dor, te trouxe alguma situação de revolta, de indignação, de sofrimento, ele é nosso irmão. Deus. Ele é o nosso irmão. Não tem jeito. Isso é uma verdade para a gente. E aí? Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse contexto de trabalhar esse amor ao próximo, como Jesus fala, é que é muito comum para a gente nos nossos convívios, nos nossos relacionamentos interpessoais, a gente sempre observa a ação do outro, a fala do outro, a gente sempre está julgando. A gente sempre julga. Tem jeito. Faz parte. E quando a gente julga, é meio que natural para nós também que a gente associa alguns sentimentos, algumas emoções ao julgamento. Então, quando eu vejo uma notícia de uma barbárie, a gente julga, fala, né, que absurdo, isso é um crime, a pessoa está cometendo um ato, né, tão criminoso, tão bárbaro. E junto com esse julgamento, a gente vem os sentimentos, né, de revolta, de indignação, de intolerância, né, e aí vai embora. Então, quando a gente termina de assistir ou de perceber aquela notícia de alguma forma, o que é que fica dentro da gente? Né? O julgamento e esse conjunto de emoções que vai formando sentimentos dentro de nós. Como a gente vive num mundo, num país que a gente, notoriamente, a gente recebe bombardeado o tempo todo com notícias desse porte, imagina, todo dia a gente está acumulando um pouquinho dentro de nós dessas emoções. O acúmulo de uma mesma emoção ao longo do tempo forma um sentimento. Às vezes uma revolta. Então, às vezes uma pessoa que era um pouco mais serena e tranquila, aí você encontra 20 anos depois e aquela pessoa está muito mais transtornada, ela está muito diferente emocionalmente da pessoa que você conheceu. Porque ela vai lidando com essas experiências, com essas vivências, e ela vai associando o julgamento com as emoções. Uma das coisas que a gente pode exercitar, e é importante, a gente entender o seguinte: o acolhimento, o perdão, o ato de ser piedoso, a indulgência, a paciência, nada disso significa concordância. Aceitar uma pessoa como ela é, acolher uma pessoa da forma que ela se apresenta, independente da história dela, não significa que estamos concordando com aquela pessoa. Mas a gente, intrinsecamente, a gente não faz isso, a gente faz o contrário. A gente acha que se pegar uma pessoa e acolher aquela pessoa, eu estou concordando com os atos dela. Um exemplo claro que a gente teve há um tempo atrás foi daquele médico Drauzio Varela, né? Que ele visitou um presídio, ele acabou abraçando uma pessoa que estava ali no presídio, que tinha cometido um crime realmente de chocar, e ele recebeu uma enxurrada de críticas, né? Não estou aqui para julgar ninguém, nem quem reclamou e nem quem não reclamou. Mas me parece que houve uma associação da aceitação dele como médico, que estava lá fazendo uma entrevista, com a ação do outro. A partir do momento que eu acolho uma pessoa, independente do que ela faz, eu estou associado às ações dela. E se a gente pensasse assim, graças a Deus que a gente tem vários serviços que nos ajudam a sair dessa base de pensamento. No próprio CERJ, a gente tem, não sei se ainda está funcionando o trabalho de atuação dos presídios. Imagine se você fosse um presídio, ler o Evangelho, né, fazer aquela roda com as pessoas lá, os presidiários, e você fosse lá com o intuito só de julgar, de ouvir uma história, de ouvir um relato e simplesmente, né, trazer a sua expressão facial, a sua expressão corporal, o repúdio e a revolta. Imagine nós numa reunião mediúnica,
né, como esclarecedor, e ouvindo o médium, né, que está dando lá a comunicação, e falasse, viesse um espírito, né, que tenha cometido um crime, e a gente falasse assim, na hora, né, fizesse um julgamento e fizesse não acolhesse, né? A gente acolhe sempre. Tem uma atividade na casa espírita que nos ajuda a quebrar esse ciclo, né, de não aceitação, é justamente da reunião mediúnica. Então, a grande mensagem de amar o próximo como a si mesmo passa muito por vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos. Se a gente não conseguir vencer as nossas limitações, crescer espiritualmente, a gente não consegue amar o próximo. Então, olha só, Jesus, quando coloca a importância desse mandamento, ele sabe muito bem que a nossa caminhada evolutiva, a nossa ascensão como espírito, só vai ocorrer conforme a gente for aceitando o nosso próximo. Quando a gente for auxiliando o nosso próximo, acolhendo o nosso próximo, seja ele quem for. Quer fazer um exercício bom? Se tiver reunião de condomínio, mesmo que virtual, compareça e procure pensar nas suas respostas, na sua análise do que o outro está falando. Daquele que para o carro do lado da sua vaga e sempre põe de um jeito que você não consegue abrir a porta. E ele ainda acha que está certo. E você acha que você está certo. Mas tenta observar os seus sentimentos. O que passa dentro de você? Por que passa isso? Será que se a gente consegue, nesse momento, né, que as nossas emoções mais primárias vêm à tona, né, a gente consegue olhar para ele e falar assim, caramba, será que na próxima encarnação ele vai vir numa família consanguínea comigo? Será que, de repente, ele vai evoluir no plano espiritual e talvez na próxima encarnação ele me ajude? Será que eu já fui muito mais duro, muito mais inconsequente do que ele? Com certeza que sim, porque na nossa primeira encarnação. Será que eu tive um espírito amigo de alguém que me considerou um próximo e estendeu a mão para mim e foi acolhedor, mesmo que não concordasse comigo? Um exemplo que a gente tem ao longo da história da doutrina é Chico Xavier. Naquele programa Pinga Fogo, de vez em quando vinham as perguntas que eram também as perguntas que tentavam colocar o Chico numa saia justa. Eu lembro de uma até que foi de um pastor, eu acho. E o Chico, antes de responder a pergunta que foi feita, ele fez uma moldura, né, de carinho, de acolhimento, para que a resposta dele, que discordava da colocação que foi feita na pergunta, a resposta dele não soasse como uma contenda, como uma disputa, como se tivesse incomodado a ele, chateado, ou quisesse chatear o outro. Ele se preocupou primeiro com o próximo. Primeiro, vou deixar claro para ele que a única coisa que irradia dele é amor, é compreensão, é carinho, é apoio. Depois ele deu a resposta. Ele pensou primeiro e sempre pensava no próximo. E o resultado disso dentro de nós é que a gente não consegue compreender ainda. E é difícil para a gente. Né? A gente está falando de um algo, né, de um objetivo, de um futuro, em que emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente estaremos muito mais elevados, muito mais purificados, né? Daqui a muitas e muitas reencarnações. E quando a gente estiver nesse patamar, né, nesse momento, a gente vai perceber que as nossas primeiras reações ao nosso próximo vão ser sempre, impreterivelmente, sempre vão ser reações fraternas e amorosas, independente do que está sendo dito pelo outro. Independente se está sendo uma colocação agressiva, uma colocação provocativa, é sempre o nosso próximo. Sempre. Jesus deixou isso muito claro para a gente, na sua postura também. Sem agressividade. A gente precisa ter esse crescimento para que a gente seja feliz. Quando a gente consegue isso, quando a gente consegue um pouquinho que seja, se nessa encarnação a gente conseguir um pouquinho, trabalhar isso um pouquinho, a gente sente um bem-estar nosso. Por que a gente sente isso? Né? Quando a gente consegue, às vezes, resolver uma situação em que normalmente eu faria diferente. Né? Até as pessoas comentam para você, se você tiver uma atitude diferente, no sentido de ser mais gentil, de ser mais acolhedor, de ser compreensível com o outro, as pessoas percebem, você mudou, está mais tranquilão agora, né?
tá paz, está de boa, né? As pessoas notam essa mudança, né? E a gente sente uma satisfação pessoal porque, em vez de eu sair daquele evento carregando um peso, né, de raiva, né, de frustração, até mesmo de angústia por uma fala que tenha dito mais exacerbada, eu saio tranquilo. Isso não significa que eu concordei com nada do que foi dito, mas eu saio bem. A gente tem condições de expressar as nossas opiniões, mas ser carinhoso com o próximo, ser amoroso com o próximo, independente das ações que ele tenha realizado. Isso é algo que a gente tem que caminhar. É difícil a gente imaginar isso agora, de uma forma ampla, mas a gente pode começar esse exercício no nosso lar, no nosso condomínio, no nosso espaço que a gente reside, com as pessoas próximas que residem de nós, com os vizinhos, com os amigos, com os desafetos que a gente já conhece. Eu não quero encontrar fulano, vai tirar meu bom humor, porque hoje eu tô, o dia tá, o céu tá azul, eu vou dar uma caminhada hoje, eu não quero me estressar. E aí você já evita até de encontrar a pessoa. Não é a pessoa que tem um problema. Ela tem, todo mundo tem problema. É você que está com uma dificuldade. Eu sempre falo isso, assim, intimamente, quando eu tenho que lutar contra as minhas fraquezas, né, nas vicissitudes diárias, nas dificuldades do dia a dia, eu falo assim, não adianta, né, tentar transformar isso em raiva. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e pensar assim, caramba, aonde eu quero chegar? Eu quero ser feliz de verdade? Então, o que eu estou colocando dentro de mim, a nível emocional, no meu coração? Porque se a gente seguir esse ciclo, né, que a gente normalmente segue, e fala assim, eu falo a sociedade humana, a gente vai desencarnar por quê? Quando a gente, né, estiver lá no plano espiritual, que a gente, né, for olhar para dentro da gente, o que a gente carregou de preciosidade para o retorno à pátria espiritual? O que meu coração, para onde os meus sentimentos vão me levar para a afinidade? Porque quando a gente desencarna, a gente sabe a reticidade que a gente vai se deslocar para onde os nossos sentimentos, para onde, né, os nossos pensamentos nos conduzem. Então, se eu for acumulando de forma homeopática episódios de raiva, episódios de desprezo, episódios de intolerância, de insatisfação, né, em que a gente às vezes até desrespeita o outro, mesmo que o outro tenha desrespeitado, falando de nós, né, das nossas ações que a gente controla. A gente vai acumulando realmente uma situação que, quando a gente desencarna, a gente se vê surpreendido por onde a gente se encontra. E a gente pensa assim, mas eu não fiz mal, eu frequentei o centro, fiz um monte de coisa, mas o que conta é o que a gente leva no coração. Não tem jeito. O que conta é isso. Porque a nossa consciência, uma vez que a gente se encontra liberto da carne, ela já atua quando a gente está encarnado e a gente sabe disso. Né? A gente tem aqueles lampejos assim, não faz isso. Mas a gente dá uma encortada, né, no entendimento da lei interna, que a gente vai achando brechas na nossa cabeça e vai achando que está cumprindo com aquilo que a consciência nos aponta, nos acusa. Mas a gente não está. Quando a gente desencarna, isso é muito mais intenso. A gente se vê muito frente a frente a esse pilar que Deus colocou dentro de nós para nos ajudar a nos guiar na nossa caminhada. Então, a gente se surpreende. Então, um grande exercício que a gente faz é a reflexão pelo autoconhecimento. Né? A gente precisa sempre aproveitar as oportunidades que tivermos, principalmente aquelas que nos fazem transbordar emocionalmente, né? Tira a serenidade que a gente se encontra. E para pensar, por que eu fiquei desse jeito? Né? E tentar, nesse exercício, não projetar a fala do outro, né? Porque ele fez isso, fez aquilo. Não, o que a fala do outro causou dentro de mim? Por que essa fala me incomoda, machuca tanto? Isso é uma fragilidade que a gente carrega no nosso espírito. Então, assim, existem falas, né, situações em que você pergunta, às vezes, numa conversa informal com um amigo, você conta, aconteceu isso, o fulano falou isso, fiquei chateado, fiquei aborrecido, aí o outro, mas isso não é nada, isso é bobagem, isso aí não vê se preocupar com isso. Porque aquela fala machuca o meu coração, mas não machuca o dele. E aí, quando ele for contar a história dele, ele pode falar de algo que, para mim também, olha, eu passo batido, não me incomoda em nada. A gente tem as experiências customizadas ao nosso espírito, às nossas necessidades. É uma obra grandiosa e divina. Não dá nem para imaginar a gerência desse universo. Assim, é algo que somente uma entidade
né, uma presença como Deus que a gente não sabe ainda mensurar, não tem como definir, para realizar algo assim. Tudo que a gente faz, todos os nossos atos e pensamentos, eles geram dinamicamente ações e reações ao nosso redor. Isso afeta a gente passa muito batido por isso. Existe no coração de nós, de cada um de nós, um tesouro imenso, um manancial de riquezas, assim, de experiências vividas, de compreensão, de análise, de autoconhecimento, para entender o porquê que nós somos o que somos hoje, como é que a gente pode superar algumas situações que nos tornam infelizes. Então, essa busca por essa plenitude passa pelo outro. É o outro que desperta em nós as nossas próprias fragilidades. Só que a gente está muito mais acostumado a pegar essas situações que nos tiram um pouco do sério e projetar somente para o outro. E aí a raiva faz isso, né? E a gente guarda isso dentro da gente, essa raiva. Então a gente não aproveita aquela oportunidade. É que nem aquela história que a gente fala também, brincando, né? Você pode fazer uma prece todos os dias e pedir, Pai, me dá paciência, Pai. Eu preciso ser uma pessoa paciente. Me ajuda a ser uma pessoa paciente. E você pede com tanta verdade, com tanto afinco, que Deus vai te responder com certeza e vai te ajudar. Vai aparecer na sua vida uma pessoa que vai te testar até o limite da sua paciência. É assim que você vai crescer. Você quer crescer como? Como é que a gente quer crescer? Que alguém chega e pegue a gente, né, num degrau de olho para o outro, não vai acontecer isso. O nosso crescimento é luta diária, é luta no cotidiano, é a luta contra a gente mesmo, não a luta bélica, não é a luta no sentido de confrontar os nossos sentimentos, as nossas emoções, quem nós somos. Parar de esconder da gente mesmo que é isso. Tem um psicólogo, que é o Harry, ele tinha um modelo gráfico que ele criou, simplificando, é como se fosse uma janela, isso é uma janela de O'Hare, eu acho, simplificando só em 4 pedaços, ele dizia assim, existe um pedaço dessa janela, um quarto dessa janela, que é aquela parte que você conhece de si mesmo e todo mundo conhece. Existe um outro quadrantezinho, que é a parte que os outros conhecem de você e você não conhece. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma opinião de você que você mesmo não tem de si mesmo. Ah, eu acho que eu sou um cara super tranquilo e tal, e a pessoa fala, nossa, o cara é tão estressado, pelo amor de Deus. E você achando que está surfando na onda da serenidade. Existe uma outra janelinha, um outro pedacinho, que é uma parte que só você conhece de si mesmo, que você não abre para ninguém. Eu chamo da caixa preta ali. Você não conta para ninguém. Às vezes você acha que esconde até de Deus, mas não esconde. E existe um outro quadrantezinho, que é o último, que é aquela parte que nem você, nem os outros conhecem. É a parte desconhecida, naquele momento, para você na sua existência. Por isso que a gente fala assim, né, numa situação, às vezes, limite, o pessoal comenta, caramba, eu não sabia que você era capaz de fazer isso, ter uma reação dessa. E você fala, nem eu sabia também, nunca passei por isso. Então, você vivencia uma experiência em que a sua reação é uma surpresa, tanto para quem vive e conhece, como para você mesmo, que achava que se conhecia. Então, a gente tem muita coisa dentro de nós que precisa ser trabalhada, precisa ser reconhecida, precisa ser enfrentada, não suprimida. Né? Não se resolve questões emocionais através da repressão disso, pelo burilamento desses sentimentos, pela sublimação desses sentimentos. Para isso a gente vai na casa espírita, agora na reunião virtual, para isso a gente estuda, para isso a gente lê, a gente tem que fazer isso tudo, estimular a razão, para que a razão nos estimule os sentimentos. Se for só para estudar, para decorar as perguntas do livro dos Espíritos, para poder falar, não adianta nada. É preciso vivenciar esse estudo e o exercício desse estudo, através do convívio com o próximo, que é qualquer pessoa, é fenomenal. A gente tem todo o material de trabalho, de estudo que a gente precisa para evoluir. Independente do grau que a gente se encontra, independente do grau que a gente vai alçar. Mas temos aqui, na nossa existência, tudo que a gente precisa. Não nos falta nada. Então, a casa que vivemos, a família que vivemos, o trabalho que temos, o estudo, tudo isso faz parte das nossas experiências que a gente precisa trabalhar. E se é difícil hoje você olhar uma notícia, né, ver algo em que é muito opositor aos seus valores e é difícil acolher, né, é difícil falar, não, isso aí, esse eu perdoo, não perdoo. Isso é imperdoável. Se existe alguma situação nesse ponto, você pensa o seguinte:
esse espírito vai reencarnar. Eu também vou reencarnar. Nós vamos evoluir ao longo dessas encarnações. Eu posso garantir que ele não vai, em algum momento, né, evoluir acima, né, passar um pouco à minha frente lá o mundo? Será que lá na frente ele não vai me auxiliar também? Então, essa nossa resposta ao que a gente convive, né, ao nosso próximo, está muito mais baseada na vida carnal do que na vida espiritual. Talvez essa seja a nossa grande questão, nosso grande desafio. A gente entende um pouco do mundo dos espíritos, a gente estuda o tempo todo, a gente conversa entre si, a gente discute, né, os livros, vivencia muitas coisas, isso é fato, mas parece que para algumas situações, principalmente em situações que nos levam ao transbordamento emocional, quando a gente perde a razão, quando a gente perde um pouco o equilíbrio, a gente está indo muito mais para a vida física do que para a percepção da vida espiritual. Então, assim, a gente precisa talvez caminhar um pouco mais equilibrado, né? A gente tem que ter olhar no mundo físico, a gente vive aqui no mundo físico. A gente precisa trabalhar, estudar, seja trabalho em casa, seja trabalho fora de casa, seja estudo, não importa. A gente tem as nossas responsabilidades e devemos, sim, né, seguir e cumprir com as nossas responsabilidades. Mas a gente precisa também ter um olhar muito importante sobre esse mundo que a gente vive físico, que é o nosso olhar como espírito, que é isso que nós somos. A gente pode falar assim, será que o Carlos é um cara assim, sabe? Não sei. Eu posso falar assim, eu estou paciente hoje, não sei se vou estar amanhã. Eu não sou uma pessoa paciente, não conquistei ainda, né, esse atributo. A gente vai vivendo, vai tendo momentos que a gente se encontra mais paciente, mais tranquilo, mais tolerante, e a gente vai seguindo em frente. Mas tem uma coisa que nós somos, com certeza que somos espíritos. Somos espíritos encarnados. Isso é fato. E a gente esquece desse fato ao longo da nossa caminhada, quando a gente lida com o próximo. Então, para alcançar esse plano, né, mais elevado que Jesus deixa muito claro, quando coloca o amor ao próximo, né, como um reconhecimento até de Deus, em várias leituras a gente entende, compreende isso. Se você ofende a um dos pequeninos, você está ofendendo a ele. Se você ofende a um dos seus irmãos, você está ofendendo a ele. Então, lidar com o próximo é lidar com o Filho de Deus, assim como nós somos. Só que a gente esquece disso. Tudo isso, né, toda essa informação, esse entendimento que a gente tem, falando aqui agora, né, no ambiente, mesmo que a gente não esteja fisicamente na casa espírita, com certeza os mentores da casa estão atuando, e todos nós, né, nos ajudando, nos amparando. Então, nesse momento, a gente está realmente numa condição vibratória, emocional, em que a gente entende com clareza essa questão de que somos irmãos, em Deus somos irmãos, sim, e precisamos aprender a amar uns aos outros mesmo. Precisamos, sempre. Só que a gente não consegue realizar isso ainda, porque a gente é sugado, né, pelo peso da carne, por um mundo físico, uma intensidade tão grande, em que a gente se aborrece, que a gente perde o equilíbrio. Vocês devem conhecer vários serviços que falam, prometem, né, que fazem, né? Relaxamento, spa, enfim, é preciso, né, desintoxicar um pouco, preciso trazer um pouco de calmaria, minha vida está muito agitada. Então, quando a gente, antes da pandemia, você podia fazer uma viagem, para quem podia fazer, podia visitar um parente, enfim, buscar alguma coisa que trouxesse, ajudasse a mitigar um pouco, às vezes, um momento mais difícil, né? Então, se acalmar, para serenar, e é uma coisa comum. Vocês conhecem algum curso para sentir raiva? Não precisa. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É só a gente largar a razão, soltar os freios do bom senso, né, e se entregar para ela. Está dentro da gente, faz muito parte da gente ainda. É uma reação muito instintiva nossa, né, no nível que a gente se encontra. Né? Então, voltando à reunião de condomínio, a primeira coisa que a gente sente numa contenda é a raiva. É a raiva. Está lá. E cadê o meu próximo? Está ali, na sua frente, fazendo você sentir muita raiva. O que você faz numa situação dessa? Primeira recomendação que eu faço: prece. Não é nem o que eu falo, quem fala isso é o Chico, quem fala isso é o André Luiz, quem fala são os nossos mentores. Prece.
Prece silenciosa. Prece pode ser em qualquer lugar. Claro que o ideal é no ambiente que você possa realmente, né, se dedicar emocionalmente, você está sereno, mas se está no sufoco, fecha os olhos e faz uma prece. Põe a mão lá, faz uma prece, Pai Nosso. Busca acalmar as emoções. Isso não é reprimir as emoções. Você está trazendo boas vibrações para que você possa usar a sua razão, a sua zona de conhecimento. Afinal, a gente estuda, assiste palestra, para lembrar quem nós somos, quem aquele outro é. E aí a gente respira fundo e trata de ter uma outra resposta. Se a gente não faz esse exercício, que é difícil, às vezes, no momento, né, a gente tende a ter uma resposta natural nossa que vai vir com agressividade, que vai vir com algum tipo de contenda, uma atitude mais belicosa. Então, a gente tem os instrumentos a nosso favor para que a gente possa se acalmar. E bacana, né? A justiça divina, a misericórdia divina é imensa. Né? Quando a gente tem, nesse momento em que naturalmente a gente talvez tivesse uma reação mais agressiva, né? Mais repetitiva, quando a gente consegue, nem que seja uma graminha de nada, fazer uma prece, rápida que seja, segurar um pouco esses pensamentos, imediatamente todos que estão, todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, estão esperando lá que a gente faça, né, essa prece, que a gente abra essa pequena brecha no nosso coração, nos nossos pensamentos, para receber esse influxo, essas boas vibrações, eles emanam naquela hora lá. Né? Então, são espargidas para nós essas energias. Então, a gente é um efeito que vai crescendo, crescendo. Então, a gente se fortalece, a gente cresce emocionalmente, no sentido de paz, de harmonia. É uma coisa impressionante. Mas a gente precisa abrir pelo menos uma brechinha que seja para que isso aconteça dentro de nós. E se esse exercício se repete ao longo do tempo, as situações que a gente vai vivendo, e o próximo é o nosso grande, né, a grande ajuda para que a gente possa se aprimorar, a gente consegue cada vez com mais facilidade realizar esse tipo de postura. E passa a ser uma postura nossa. E aí, quando a gente se vê, a gente de repente galgou um degrauzinho lá e conseguiu superar uma dificuldade que é nossa, não é do outro. Né? A gente não muda o outro. A gente não evolui pelo outro. Quem evolui são cada um de nós. A gente evolui individualmente, mas necessitamos uns dos outros para isso, para estimular essa evolução. Afinal, somos espíritos imperfeitos. Precisamos dessas situações, sim, para que a gente possa crescer. Eu tenho que estar quase acabando, mas é só um outro exemplo bem rápido nessa linha, que às vezes eu pergunto também. Quem gostaria de, na próxima encarnação, para um mundo superior? Aquele que só tem amor. Não tem maldade, não tem assim, nem meio amor, só amor pleno e puro. Aí todo mundo levanta o dedo. Pá, é felicidade. É um spa que a gente quer, né? Não tem encarnação do spa. Aí, beleza, tá bom. Vai evoluir como? Você é imperfeito. Todos os seus pensamentos serão lidos naturalmente, porque no mundo perfeito não existe necessidade de termos aquela caixa preta que eu falei, aquele quadradinho que a gente não fala com ninguém. Todo mundo tem já a percepção de si mesmo. Então, você não pode esconder mais nada. Aí, metade já baixa a mão. Metade já não quer ir mais. E aí a gente pensa assim, se a gente precisa evoluir, como é que eu vou? Quem vai me aborrecer? Ninguém. Porque toda vez que eu quiser brigar com alguém, eu vou receber abraço, afeto, carinho, amor, gentileza, entendimento, empatia. E aí? O que eu faço? Engulo a raiva, reprimo e fico envergonhado. Gente, a gente está no lugar certo, no momento certo, com o próximo certo. São eles, os nossos irmãos de caminhada, que nos ajudam, né, no seu jeito de ser, na sua postura, nos seus equívocos, a nos ajudar também a corrigirmos os nossos equívocos e crescermos também. Somos irmãos de caminhada. Então, próximo, que é o nosso próximo, todos, sem exceção. Então, se a gente não consegue ainda perdoar todos, pelo menos olhar para todos, mesmo aqueles que causam alguma repulsa, e lembrar, é nosso irmão também. É o nosso irmão de caminhada também. Agradeço imensamente, muito feliz por estar falando aqui nessa casa, mas muito feliz mesmo, muita gratidão pelo convite que a Márcia fez. E que Jesus esteja nos nossos corações, hoje, por todo sempre, possamos cada vez mais trazer do amor
o nosso maior guia, o nosso maior roteiro de vida. Obrigado.